Olá! Hoje estamos aqui em Porto Belo para falar sobre o crescimento e desenvolvimento da construção civil aqui no município. Vamos conversar com o Rafael Kirchner, que é vice-presidente da ACIP, Associação das Construtoras e Incorporadoras de Porto Belo e sócio-proprietário da Vocan. Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado. Para começar, como você avalia hoje o estágio de desenvolvimento da construção civil aqui em Porto Belo? Olha, a construção civil de Porto Belo ela vem crescendo muito, né? Porto Belo tem uma boa oportunidade porque ela está começando agora com bastante informação, dá tempo de se organizar ainda, né? Só que ela começou muito rápido. Se você for olhar o jeito que Itapema, as cidades da região foram crescendo, foi mais devagar. Porto Belo explodiu muito rápido, de 2, 3 anos para cá. A gente acelerou muito as obras e as construções aqui, né? Uhum. E falando sobre a ACIP, a associação, né? Qual foi a motivação para criar a associação? Acho que a associação ela veio de uma vontade dos associados de fazer bem feito aqui em Porto Belo, né? A gente olha no entorno, nas cidades vizinhas, cada um agiu por si. E isso é ruim para o município. Então, a gente juntou começou com bem menos que hoje, né? Nós já somos 40 empresas associadas, começou, sei lá, com 12 ou 13 empresas. E a associação, a gente se juntou porque a gente via que, pô, às vezes o município tomava uma decisão que não era tão acertada assim, por pressão de determinada empresa, que estava pensando em alguma obra que ela ia fazer. E não por maldade, é porque é assim que é. Às vezes a gente se desliga e está fazendo alguma coisa e não pensa que pode ser ruim para o todo, e acaba sendo ruim para nós também, né? Uhum. Então o que a gente fez? A gente se juntou e viu essa oportunidade de, pô, vamos criar uma representatividade, porque a gente era afiliado no Sinduscom, né? Só que o Sinduscom pega Itapema, Porto Belo, Bombinhas, pega toda a região, e o pessoal não tá dando muita bola para nós aqui em Porto Belo, então, pô, vamos se juntar e vamos tentar ajudar o poder público juntos a construir um Porto Belo melhor, né? E hoje, qual é a importância da associação, né, nesse momento que a gente está vivendo no setor da construção civil aqui em Porto Belo? Então, vamos começar. O setor da construção civil está sendo muito importante para Porto Belo, né? É a nossa classe que constrói, literalmente, né? Então, a CIP ela veio para organizar essa construção, e não com o olhar do associado Rafael, ou do associado Michael, que é o nosso presidente, ou do associado João, Pedro, qualquer empresa que seja, sim um olhar para Porto Belo, com um olhar de fazer bem para o município, né? Então, quando você pega uma associação que já investiu 20 milhões na cidade no segundo ano de existência dela, então, junto com verba municipal, que são das autógrafas, a gente organiza esse investimento. A gente pega, por exemplo, 20 milhões que a gente não sabe para onde iria, que seria um valor pago pelas autógrafas, que a gente consegue chegar lá na prefeitura e falar assim, ó, pessoal, vocês são governo, nós sabemos construir, deixa a gente construir aqui, essa avenida aqui que você está fazendo dessa forma, deixa que a gente banca, vai ser mais barato para o município, nós vamos gastar o mesmo dinheiro, mas a gente sabe que vai acontecer bem feito, e que o resultado é um bem comum, não é um bem para a consultora X, Y, Z, é um bem para o município, para o bairro, para a área rural, tem umas obras que a gente já está olhando para fazer. Então, em 2 anos a gente já conseguiu direcionar em obras como o Mole, que a gente está bancando tanto projeto, quando já está assinado e pago boa parte da obra por nós, esperando sair as aprovações ambientais. Então, acho que a importância da associação, ela vem regrar, não é regrar a palavra, ela vem juntar a principal classe de desenvolvimento do município de Porto Belo, para que a gente não fique cada um puxando a corda para um lado e fazendo o que é bom para cada uma das empresas, e aquele momento que a gente está lá reunido, a gente pensa no município, o que a gente pode fazer para melhorar o município e melhorar a qualidade de vida dos nossos clientes, porque compram aqui, né? Então eu acho que é mais ou menos essa a importância, assim, mais uma questão de organização da classe que hoje que está fazendo essa cidade crescer do jeito que está crescendo, né? Se unir e pensar no coletivo, né? Não nos interesses individuais. Exatamente. De cada é difícil, tá? É difícil, não é mole não. Difícil. E a gente vê toda a região se desenvolvendo, né? Mais desenvolvida. E agora chegou a vez de Porto Belo, né? E qual é a vantagem de Porto Belo
em comparação às demais regiões aqui que a gente tem? A grande vantagem é que a gente pode aprender com os erros, né, dos outros. Então a gente pode olhar para os nossos vizinhos, não vou citar, mas pô, o que fulano fez errado? O que a gente pode fazer melhor aqui? Cara, a gente sabe que esse tipo de desenvolvimento não vai dar certo. Por que nós vamos repetir isso? E só a Vocan, por exemplo, que é a nossa empresa, não ia ter representatividade sozinha de falar assim, ó, prefeito, talvez, e vereadores, vocês precisam mudar essa lei aqui, nós não temos essa presença. Agora, como associação, a gente se reúne, discute, inclusive a gente contratou um master plan para o município, para a gente olhar e estudar o master plan que é sugestivo ao município, a gente não está impondo nem mostrando nada, mas que nos ajuda a pensar no desenvolvimento e no que a gente pode fazer para o Porto Belo. Então, são investimentos altíssimos, por exemplo, para a Vocan fazer, ficaria fora de mão. Agora, quando a gente junta 40 empresas pensando, cada um dá a sua opinião, e junta tudo isso, daí chama prefeito e vereadores para conversar e mostra, ó, isso aqui é melhor porque acontece assim, e a gente só consegue explicar para as pessoas daqui usando como exemplo, ó, isso aqui Itapema fez errado, por exemplo. Não vamos cometer o mesmo erro, é melhor a gente fazer dessa forma aqui. E o bacana é que as pessoas acatam isso, porque não é pro interesse da consultora XYZ, e sim da cidade, né? E falando sobre Itapema, vocês esperam um crescimento que supere Itapema, por exemplo? E quanto tempo deve durar esse ciclo, né, de crescimento? O que acontece em Porto Belo, a Porto Belo tem uma baita de uma oportunidade, porque ela está começando, ela pode, talvez, não vou falar em números, talvez ultrapassar em quantidade, mas com certeza em qualidade a gente pode passar. Eu vou falar para ti que é bem fácil, está bem próximo de a gente passar em qualidade. Porque, mais uma vez, a gente está começando, entre aspas, do zero aqui. Então a gente tem um quadro em branco, que, por exemplo, a Vocan está fazendo aqui na entrada, de certa forma serve como espelho que a gente pode fazer no resto da cidade. Então a gente está aqui em 2 milhões de metros, um exemplo, nós vamos botar 35 mil pessoas aqui, a meia praia na temporada, em 2 milhões de metros, bota 600, 700 mil pessoas lá, pilha todo mundo lá, ninguém tem qualidade de vida, a gente vende, e é o que a gente vende, né, como construtora, incorporadora, é o que a gente vende, qualidade de vida para o nosso cliente, e acaba não entregando. Então aqui a gente tem a oportunidade de vender e entregar, porque a gente está começando num quadro, entre aspas, né, num quadro em branco, está engatinhando ainda, né? Uhum. E falando sobre infraestrutura, na tua opinião, o que precisa avançar na cidade, melhorar na cidade para atender esse crescimento? Olha, eu viajei muito já, e um dos lugares que eu mais acho que melhor fez no mundo, que cresceu muito rápido e não perdeu a infraestrutura, é a China. Então, se olha para a China, eles têm uma frase lá que eles falam que a infraestrutura tem que preceder. Ela tem que vir antes, e é muito o que a gente faz aqui no Viva Parque. Então, a gente não tem que esperar ter as pessoas ali para depois tratar o esgoto. A gente tem que ter o tratamento para as pessoas virem morar ali. O esgoto é um exemplo, mas eu falo isso de escola, eu falo de saúde, falo de transporte. Nosso transporte público está muito precário, a gente precisa urgentemente resolver isso para tirar um pouco desses carros da rua. Mas, então, o que a gente tem que melhorar a infraestrutura, que tem uma relação gigantesca. A parte boa e a boa notícia é que a gente está organizado como incorporadoras e construtoras para ajudar o município a organizar isso. E ajudar não só querendo falar como se faz ou como não se faz, e sim financeiramente mesmo. Porque Porto Belo, nota 10, que criou a lei que a gente não precisa pagar outorga em dinheiro lá para a prefeitura. Porque a gente pagando em dinheiro lá, chega lá, não necessariamente o secretário usa da maneira correta esse dinheiro. E a gente nunca decide sozinho a obra que a gente vai fazer ao mesmo tempo. Então a gente sugere como associação a obra para a prefeitura, ou ao contrário, a prefeitura, por exemplo, a macrodrenagem da Tílio Fontana, nós como privado não tínhamos como ver que estava precisando daquilo lá. A prefeitura falou, tá um caos, precisamos arrumar. Então peraí que a gente vai organizar aqui as outorgas de algumas construtoras, juntamos algumas, e estamos fazendo a obra, estamos terminando a obra lá já da macrodrenagem da Tílio Fontana. Então, esse tipo de infraestrutura que a gente quer resolver, que se for que a gente tem que melhorar, com o Master Plan, que a gente consegue ver o quanto que vai crescer e automaticamente consegue ver o que a gente precisa fazer antes. Quantas pessoas vão morar aqui, o que a gente vai precisar de transporte. É muito parecido com o que a gente está fazendo com o Viva Parque. A gente está olhando o que a gente pode fazer para ajudar o município a crescer de maneira estruturada, que não foi o que aconteceu com os nossos vizinhos aqui, né?
Sim. E a gente falou sobre infraestrutura e agora sobre legislação. O que precisa avançar para suportar esse crescimento que Porto Belo está tendo, está começando a ter? Eu acho que primeiro que a gente tem, elas vão me matar agora, a gente tem alguns planos diretores muito permissíveis, por incrível que pareça, isso que eu estou falando aqui, às vezes em alguns lugares é permissível demais, outros lugares é muito pouco permissível. Então, e por que está assim? Cara, porque algum vereador ou secretário na época pensou a gente tem que organizar esse master plan da cidade, organizar o plano diretor. Todo mundo do município já sabe disso, a gente já está conversando com o pessoal no sentido de oferecer ajuda com esse master plan. A atual administração quer, master plan, desculpa, o plano diretor. A atual administração já está querendo mudar, está se movimentando para isso. E quando a gente fala, por incrível que pareça, a CIP quer vir e quer construir Porto Belo inteiro, Perequê inteiro. Não é isso que a gente como consultora quer não, tá? A gente quer construir o tanto que dá para construir nos lugares que dá com infraestrutura para fazer isso. E o dinheiro que a gente paga na construção civil é um valor bem alto, tá? Para construir um prédio a gente paga bastante outorga. E a gente quer organizar que esse dinheiro vá para o lugar combinado na lei. Então isso também precisa ficar mais claro na lei, porque às vezes a gente bota esse dinheiro lá e gasta em várias outras coisas, não para que ele é cobrado da gente. Então, basicamente, para isso que a gente se junta para fazer essa parte de infraestrutura. Botar o dinheiro no lugar certo, não que a CIP quer, não que a consultora fulana quer, onde o município precisa. Rafael, para a gente finalizar então, tu comentou que a associação já contribuiu com projetos como o MOLE, por exemplo, né? E eu queria saber se existe mais algum equipamento turístico em andamento no planejamento de vocês, como é que tá? Então a gente está olhando bastante coisa, tem bastante sugestões dos vereadores, do próprio município, tem bastante projeto, até a ideia do próprio alargamento da praia, do Perequê, tem até a própria duplicação da governador Celso Ramos, que está em análise. Então tem várias obras que a gente está olhando, inclusive nas áreas rurais, tem algumas sugestões de coisas que estão necessitando algumas estruturas básicas, que às vezes você pensa, pô, o que as construtoras têm a ver com uma ponte lá na área rural? Tem tudo a ver, porque isso é a infraestrutura do município, a gente depende disso, né? A gente vende primeiro o município, depois os nossos produtos, né? Então, e ao mesmo tempo a gente está aberto para sugestões, então até o pessoal que está ouvindo aí, se quiser mandar sugestões lá nas nossas redes sociais, no Instagram, @cip.pb, a gente aceita, a gente analisa e vai sentar junto com o poder público, lembrando que a decisão qual obra vai ser, a decisão final não é nossa, é do governo, do poder público, da prefeitura no caso, né? A gente sugere, ilustra, desenha, paga os projetos, mas a decisão final desse dinheiro de outorga vem do município, não vem de nós. Então nós já estamos fazendo a obra da Tílio Fontana macrodrenagem, é uma obra dos associados da CIP. Então é algo que a gente, pontos turísticos, é algo que a gente tem mais interesse em investir, mas não é nem sempre o que o município está precisando. Me explico. Porque, por exemplo, a macrodrenagem, a gente está vendendo, em geral, a cidade está vendendo apartamentos para as pessoas que chove um pouquinho, alaga na calçada delas. Então a macrodrenagem, nesse caso enterrada, ninguém sabe, é uma obra cara pra caramba, só que ela é necessária, vem antes de um ponto turístico específico, né? Então por isso que, pô, se deixar olhar só por nós, vamos fazer só pontos turísticos, mas não é para isso o dinheiro, é para a infraestrutura como um todo, né? É verdade. Rafael, muito obrigada pelo bate-papo aqui do Mercado Imobiliário, do Visor Notícias. Muito obrigado. Foi um prazer estar com você. Obrigado. E a gente fica por aqui. Até a próxima.